Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana. Nós vamos começar hoje um novo módulo aqui no nosso curso, nosso curso de Psicologia das Organizações. Nós vamos hoje abordar uma outra teoria dentro da psicologia que fala sobre comportamento, ou melhor, que analisa o comportamento, chamada psicanálise. Um breve relato aqui. Quem foi o grande fundador da psicanálise foi Freud, Sigmund Freud. Freud era austríaco, tá? A formação dele era em medicina, era médico e neurologista. Tá? Mas o Freud, ele sempre se interessou muito pelos mistérios da mente. Né? Ele sempre ficou muito intrigado com as questões psíquicas e como é que elas se manifestavam. E o Freud foi fazer um estágio, foi trabalhar em um hospital psiquiátrico. Tá? Então ele foi trabalhar nesse hospital. Então lá ele tinha muitas perguntas a respeito do mundo psíquico e ele queria muito entender o que era inexplicável. Tá? Então assim, ele acabou se deparando com pacientes que apresentavam cegueiras, paralisias, e todas oriundas das questões psíquicas, porque clinicamente essas pessoas não tinham nada. Então, o que houve? O Freud foi tentar desenvolver algum tipo de tratamento para essas pessoas. Nesta instituição, ele conheceu um médico também, com a mesma formação que a dele, chamado Breuer. E o Breuer se utilizava da hipnose, a qual o Freud também aí fez uso por um tempo, Só que o que aconteceu? O Freud tentou usar da hipnose, mas percebeu que ela não era tão efetiva assim. Tá? E o Freud, o grande disparo para o grande gatilho para que ele mudasse de técnica foi uma jovem austríaca de 21 anos chamada Anna O. A Anna O era uma jovem muito intrigante, tá? Porque ela apresentava sintomas assim bastante extravagantes. Por exemplo, ela entrava em transe, ela tinha alucinações, ela via... Então, pessoal, falando da Anna O, voltando aqui aos sintomas dela, ela apresentava, então, delírios, alucinações, ela ficava muda, ora paralisada, não conseguia beber líquidos, às vezes ela esquecia a língua materna, que na época era o alemão, falava apenas inglês ou francês. Então, a Anna O foi um dos casos onde o Freud mais se dedicou na época, que entregou, assim, de fato, para entender a psicanálise, tá? Então, brevemente, o que ele tentou? Inicialmente a hipnose, não funcionou. Ele partiu para o discurso guiado, que eram perguntas que ele lançava aos pacientes, para que esses pudessem trazer à tona aí os sintomas e tentar encontrar correlatos com o que os pacientes sentiam. Entretanto, isso também não foi efetivo, não teve sucesso. E o Freud continuou aí pesquisando e ele partiu então para a associação livre. O que é isso? O paciente fala com livre demanda, sem necessidade de haver uma condução. E aí foi onde ele percebeu que podíamos ter acesso a conteúdos jamais imaginados, tá? Que ele chamou de inconsciente. Então, aqui nesse próximo slide, ele aí começou a estudar o inconsciente por meio dessas fantasias, dos esquecimentos, dos sonhos, para que ele pudesse, então, atingir essa subjetividade, essa interioridade do homem. Tá? Então, para ficar assim bastante claro, o que é a psicanálise, tá, gente? É um método de investigação.
E ele se caracteriza pela condição interpretativa, que busca o significado oculto daquilo que é manifesto, tanto por meio de ações, palavras ou produções imaginárias. Por exemplo, os sonhos, os delírios, associações livres e atos falhos. Vou explicar cada uma dessas coisas. O que são delírios? Delírios são situações nas quais a gente vê coisas, ouve coisas, né? E começa a falar, verbalizar coisas sem sentidos, tá? Coisas que nós estamos ouvindo, mas que elas não são reais. O delírio está sempre associado a uma situação que não é real. E ela é muito comum em pacientes psiquiátricos com psicose, ou seja, com esquizofrenia. Tá? As associações livres são coisas que a gente vai falando, e o psicanalista, ele faz uma amarração de tudo isso que a gente está falando, que tem um sentido único. Tá? Então, as associações livres são basicamente isso. E os atos falhos são situações que a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Então, todo mundo comete esses atos falhos, ele é comum no nosso discurso, e ele faz com que a gente também traga à tona o inconsciente. E tudo isso para quê? Para que serve a psicanálise, né? Então, o entendimento maior da psicanálise é que haja o autoconhecimento. E a partir daí, nós tenhamos muito mais condições de nos auto-percebermos e melhorarmos a nossa condição de vida psíquica. Tá? Vou mostrar aqui um pouquinho, hoje ainda existente, a clínica do Freud, em Viena, né, para visitação, tá? Então, o que precisa ficar claro para vocês? O Freud desenvolveu essa teoria que, para ele, a ideia central era entender e compreender a subjetividade humana, tá? E a sua maior descoberta foi o inconsciente. Então, eu vou colocar aqui um slide que vocês possam ver. Vamos aqui, ó. O Freud criou essas 3 tópicas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O que seriam essas 3 tópicas? O inconsciente é o que está lá guardado, que a gente não tem acesso deliberadamente. O pré-consciente são informações que nós conseguimos puxar das nossas memórias para utilizá-las no nosso dia a dia. E o consciente é a nossa realidade, tá? Então, para que vocês entendam, essa foi a primeira teoria que o Freud escreveu a respeito do psiquismo. Então, a nossa mente estaria constituída com essas 3 condições. Tá? Só que não passou muito tempo, o Freud fez uma mudança nessas 3 condições. Tá? E ele passou, então, para uma outra tópica, na qual ele entendeu que nós teríamos um outro tipo de funcionamento, que é isso aqui: id, ego e superego. No próximo vídeo eu vou explicar estas 3 condições.